Luís Sequeira, novo presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, dá a primeira entrevista de fundo à revista de vinhos. Luís, antes de mais, obrigado por isso. Falando um bocadinho de si, do seu percurso relacionado com o vinho, começou pela adega cooperativa da Covilhã, esteve depois numa casa muito famosa de vinho do Porto, a Callan, que atualmente pertence ao Grupo Sós Vinhos, e esteve vários anos ligado também a outro grande grupo de vinho do Porto, a Fladgate Partnership, que detém, entre outras insígnias, a Taylors e a Fonseca, por exemplo. Para surpresa de muitos, permita-me dizer isso, de repente vemos o seu nome, digamos assim, nesta shortlist da qual resultou a nova presidência da CVRA. A questão parece-me óbvia. O que é que o motivou a mudar de vida? Olha, antes de mais, é com muito gosto que estou aqui. A verdade é que a razão para essa mudança tem sido aquilo que me tem motivado desde o princípio. Ou seja, fazer coisas, é isso que tenho feito ao longo destes anos. E a verdade é que o projeto que me foi apresentado era de tal maneira aliciante que imediatamente me vi ocupando essa função. Talvez um pouco tolice da minha parte, mas foi exatamente a minha primeira reação. A sua nomeação como presidente da CVR Alentejana foi aprovada por unanimidade, culminando um processo de seleção e de recrutamento. De alguma forma, isso representa uma responsabilidade acrescida para si? Sem dúvida. Em primeiro lugar, é uma honra, evidentemente, o facto de ter sido, em primeiro lugar, selecionado e, desde logo, também por unanimidade, conferiu-me uma honra muito grande e uma responsabilidade também. Sobretudo porque aquilo que temos claramente como missão para os próximos meses é muito profundo e bastante significativo. É um caderno de encargos pesado ou o Luís, de alguma forma, está numa fase de apresentação do seu próprio caderno de encargos para a função? Não é pesado, é bastante ambicioso e com uma particularidade, como também já vamos certamente falar, nós estamos numa encruzilhada, e quando eu digo nós, falo do mundo dos vinhos no seu conjunto. A verdade é que ao longo destes 30 e poucos anos que levo de carreira, em liderança e gestão de empresas, mas também de investigação, e portanto considero-me também um cientista, digamos assim, e de alguma forma também aliando a reflexão, a investigação, a um espírito prático. Ora, eu diria que dificilmente nós encontraríamos uma região mais propícia a esta mudança do que o Alentejo. E, portanto, aquilo que me foi dito foi: nós queremos mudar, precisamos de mudar, o senhor está disponível para assumir essa responsabilidade? E a resposta é a razão pela qual estamos aqui agora sentados. Pegando precisamente por aí, já conseguiu identificar os 2, 3 primeiros grandes desafios que tem já no curto prazo? Digo-lhe já o grande desafio, porque sabe que eu gosto, as pessoas que trabalham comigo, por vezes até já não me podem ouvir, mas eu costumo sempre dizer, seguindo uma frase que não é minha, infelizmente, mas que é uma referência para mim, que é claramente dizer: vamos estudar com dúvida para realizar com fé. Bom, e aquilo que nos propomos, nós, a direção, que tomou posse no dia 14 de abril deste ano, nos propusemos foi claramente identificar todas estas questões e definirmos um plano estratégico para os próximos 5 anos. Eu sei que o termo plano estratégico, logo à partida, convoca todos os demónios que conhecemos nesta realidade, os grupos de trabalho, todos estes elementos que muitas vezes procuram, essencialmente, justificar o não fazer. Nós partimos com um pressuposto completamente diferente. Aliás, devo dizer que a região está, neste preciso momento, totalmente mobilizada, nesse sentido. Temos tido o apoio e a colaboração, eu diria mais, o entusiasmo de associações como a ATEVA, como a Provesa, como a CIBEV, que têm sido absolutamente extraordinários neste processo. Nós começamos em junho, no dia 3 de junho em Évora, vamos fazer sessões em várias localidades do Alentejo,
E, ao mesmo tempo, já avançamos com estudos, nomeadamente vamos trabalhar com a Universidade Nova, SBE, fazendo um levantamento muito profundo em termos de valor acrescentado bruto que a região gera, os vinhos do Alentejo geram. Vamos ter estudos de mercado, precisamente para saber o que é que o consumidor pretende, qual é a sua perspectiva relativamente aos vinhos do Alentejo. E vamos ter em várias outras áreas a colaboração com diversas universidades, nomeadamente a Universidade de Lund da Suécia, com quem de resto já trabalhamos há algum tempo, e as universidades de Évora e os politécnicos de Beja e de Porto Alegre. Pegando um bocadinho por aí, Luís, durante as últimas décadas, pelo menos em Portugal e noutros mercados importantes de exportação, lembro-me assim de repente de Angola, do Brasil, o vinho do Alentejo, no bolo global português, sempre foi uma espécie de vinho trendy, de vinho da moda, de vinho que facilmente atraía consumidores. O desafio que neste momento está a pensar prende-se de alguma forma com isso, ou seja, tentar com que o vinho do Alentejo de alguma forma continue nessa crista da onda? Sem dúvida. Repare que quando nós falamos do Alentejo, falamos essencialmente de uma região que é caracterizada por diversos fatores que a tornam única. Em primeiro lugar, nós olhamos para o Alentejo e vemos as empresas mais inovadoras, as empresas mais profissionais do setor do vinho em Portugal. Estão localizadas no Alentejo. Não quero com isto dizer que estão apenas localizadas no Alentejo, mas no Alentejo encontra estas empresas. Encontra uma predisposição para a inovação única, uma predisposição para a mudança que é ímpar. E, ao mesmo tempo, também tem uma região que sempre foi absolutamente inovadora. Repare que nós estamos, neste momento, a comemorar 10 anos de um programa de sustentabilidade, quando, neste momento, começou a ganhar algum direito de cidade. Veja, nós em novembro lançámos, aliás, a versão 2.0, 10 anos de um programa com o rigor e o reconhecimento que tem é absolutamente notável e demonstra, uma vez mais, essa visão e essa perspectiva de estar à frente do seu tempo. Se hoje fizer, como certamente faz, uma visita ao Alentejo, vai ver umas placas já muito diminuídas pelo efeito do sol, mas que assinalam a rota dos vinhos do Alentejo. Foi a primeira vez que aconteceu em Portugal haver esta preocupação com o enoturismo, muito antes de o enoturismo ser um vetor tão importante como é agora. E, portanto, de alguma forma, eu sou apenas mais um que procurará dar o seu modesto contributo para que esta pulsão para a inovação, para a visão, se mantenha focada. Significa aqui, por exemplo, que tudo isso se possa vir a traduzir num plano mais arrojado de comunicação e de promoção, mas de que forma e sobretudo, a pensar em que consumidores e de que mercados? Eu diria, se me permite, o que vai surgir de todo este processo, que, como digo, é um processo, e permitir-me-á o anglicanismo, mas ouvindo os stakeholders envolvidos, tem como objetivo claramente identificar os problemas, os potenciais, as oportunidades e caminhar no sentido de as aproveitar e reduzir ao máximo as ameaças que surjam. Mas para isso nós vamos ter que ser ousados e vamos ter provavelmente que, como eu costumo dizer, gerar alguma dor, porque nada disto se faz sem, evidentemente, haver concessões, haver acordo, que naturalmente vai ser conseguido. Quanto a isso não tenho dúvida nenhuma. Mas isso implica, não apenas na promoção, mas olharmos para a região em toda a sua perspectiva da fileira, ou seja, começando na vinha até à garrafa. É nessa perspectiva que estamos a fazer este trabalho, que é uma corrida contra o tempo, porque, no fundo, há o compromisso de apresentar o relatório final para votação ao Conselho Geral em outubro deste ano, veja bem. No final da vindima? E, portanto, terminada a vindima. Isso quer dizer que, evidentemente, todos os estudos que são, a maior parte deles, do zero, estejam já a decorrer. E, portanto, digamos que a preocupação foi essa, mas em várias frentes.
identificámos, aliás, 5 eixos fundamentais para este estudo, precisamente para nós termos uma orientação para os próximos 5 anos. Não é coisa pouca, considerando que, hoje em dia, 6 meses já constituem uma eternidade, não é? E, portanto, até é quase, só por si, ousado ter essa pretensão de uma visão a 5 anos. Mas o que é que nos pode, desde já, adiantar relacionar um bocadinho com isso e, sobretudo, com esta componente da promoção? Porque parece-me que, de alguma forma, uma das grandes preocupações da atualidade dos produtores da região prende-se muito com isso. É comunicar o Alentejo onde, de que forma e a quem? Em várias frentes. Eu diria que, tradicionalmente, os recursos são, por tradição, são escassos. E, portanto, nós temos que fazer a melhor aproveitamento desses recursos. E temos que selecionar quais são os mercados com potencial para serem desenvolvidos. Enfim, podemos até fazer já alguma antecipação relativamente a essa questão, porque a verdade é que nós hoje, e não é apenas o setor do vinho, mas de uma forma geral, eu diria que estamos a viver na economia global um momento que para nós é difícil de divisar, mas que está em alteração permanente. E, portanto, temos sido, desde 2008 até agora, temos sujeitado a economia a alterações profundas e, portanto, de alguma forma, nós podemos dizer que as placas tectónicas estão em movimento. Sendo certo que este sopro que a economia mundial recebeu por parte da administração Trump vai provocar, evidentemente, aliás, já está a gerar uma série de efeitos. Repare-se que ontem mesmo nós vimos algo que parecia impossível, que é um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, que com o Brexit que se perspectivava jamais haver um acordo. E a verdade é que aconteceu. Porquê é que eu digo isto? Porque se, na verdade, nós hoje olhamos para os Estados Unidos com toda a razão, como a preocupação do problema que se relaciona com as tarifas, eu lembro que neste momento temos uma questão bastante mais premente e que pode ter um impacto significativo para os vinhos portugueses, sendo certo que no caso dos vinhos alentejos seguramente muito significativo, que é o acordo com o Mercosul. Nós temos esse acordo fechado com a União Europeia e falta apenas a sua ratificação no Parlamento Europeu. Bom, quando acontecer, e sabemos quais são os países que têm oferecido resistência, mas com este turbilhão que estamos a viver, porventura, alguns destes obstáculos podem ser ultrapassados mais facilmente. E se nós hoje rasgamos as vestes, e com razão, volto a dizer, relativamente aos impostos ou às tarifas que se avizinham para os Estados Unidos, é bom não esquecer que essa já é uma realidade que as empresas portuguesas vivem presentemente no Brasil. Com a agravante, são taxas federais superiores a 100%, às quais generosamente colocam também as taxas dos Estados e que, obrigatoriamente, o importador tem que pagar à cabeça. Ora, isto é uma barreira enorme. E, mesmo assim, 18% das exportações do vinho alentejano têm como destino o Brasil. Imagine-se qual é o impacto que pode surgir de desbloquearmos, do desbloqueio deste acordo. Mas face a toda esta situação atual, faz mais sentido para uma região, neste caso o Alentejo, concentrar mercados ou, pelo contrário, dispersá-los e tentar, no fundo, qualquer outra oportunidade que possa surgir? Nós teremos que, da maneira como vejo, ter duas perspectivas. Os mercados com forte potencial e os mercados emergentes. Porque, evidentemente, nós precisamos estar despertos para outras geografias que possam apresentar uma oportunidade. Mas posso dizer, por exemplo, para ser até mais concreto, que o orçamento para este ano, e como compreenderá, esse orçamento foi apresentado no dia 30, portanto, já foi feito por mim, mas em 2 semanas, mas ele já tem uma indicação muito clara daquilo que nós pretendemos fazer, nomeadamente, pela primeira vez, ter uma verba razoável para investimento no Canadá e um reforço substancial das atividades no Brasil. Já, em certa medida, antevendo ou antecipando a possibilidade da abertura do mercado, que exigirá da nossa parte uma
um investimento imediato, mas vamos ter mercados onde no passado nós não tínhamos grande investimento, nomeadamente a Suécia, tirando partido de uma realidade que é a vantagem que, por exemplo, o Programa da Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo oferece, que é a sua enormíssima credibilidade, de tal ordem que os monopólios da Suécia, por exemplo, do LCBO e da SAQ no Canadá, o reconhecem como um programa de mérito e que, como tal, confiável e que merece, da sua parte, uma atenção especial. Mas hoje comunicar o Alentejo, nomeadamente em mercados internacionais e até mesmo no mercado nacional, pode ser também um desafio maior pela perspectiva de que hoje encontramos novamente vários alentejos dentro da região. Algo que se calhar não acontecia tanto na década de 90 e na primeira década dos anos 2000. Não é? Mas isso é uma riqueza. E, na verdade, como o Eco dizia, era a diversidade da unidade. E isso é algo que, naturalmente, constitui, eu até diria, um fator de diferenciação. E por essa razão é que as sub-regiões têm, precisamente, que existem, a possibilidade de vir mencionada na rotulagem. Mas a verdade é que quando nós falamos deste potencial, é uma realidade. Aliás, a intenção é desenvolvermos ofertas de lançamentos, porque nos monopólios funciona desta maneira, específicos para vinhos com as características daqueles que nós produzimos. E, portanto, para isso, evidentemente, precisamos de investir, ter a certeza que depois os agentes económicos, porque o papel da Comissão Vitivinícola é abrir portas. Não podemos, não devemos, nem queremos jamais ter qualquer tipo de intervenção, mas abrir portas e ter uma perspectiva macroeconómica. Cada um dos agentes económicos sabe melhor do que ninguém como promover e como vender os seus vinhos. Nós precisamos de abrir portas. É essa, e não exagerando, ou não querendo exagerar nos anglicanismos, é essencialmente agir e atuar sobre os gatekeepers. São aqueles que, no fundo, têm ou dão acesso às prateleiras, ao espaço da comercialização, e é aí que nós também devemos atuar. Deixando depois as empresas fazer aquilo que fazem melhor do que ninguém, que é gerir as suas marcas, definir a sua estratégia comercial. Mas, para isso, nós temos que, de facto, abrir essas portas e concentrar naqueles que são os mercados mais importantes. É como disse, já reformulámos a nossa equipa de marketing em tempo recorde. Fez um trabalho excepcional, precisamente adaptando este bolo, este envelope financeiro para investir nestes mercados. Estamos satisfeitos? Não. Nós vamos ter que, evidentemente, crescer e, para isso, vamos discutir neste plano estratégico precisamente outras fontes de financiamento para que a região possa, de facto, ter os meios necessários para a promoção genérica que, eu não me canso de dizer, é bom não esquecer que a região dos vinhos do Alentejo fazem parte das regiões do mundo de referência, não é? Eu, por graça, costumo dizer internamente para todos os colegas na Comissão Vitivinícola, nós estamos a jogar na Champions, se me é permitida esta analogia com o futebol, e, portanto, se estamos a jogar na Champions, temos de ter recursos da Champions, não é? E, portanto, temos que investir sempre nessa perspectiva, e é seguramente nessa ótica que temos estado a desenvolver o nosso trabalho. O Alentejo é uma denominação de origem constituída por 8 sub-regiões e, curiosamente, há cerca de um ano, o seu antecessor, o Francisco Mateus, numa outra entrevista dada à revista de vinhos, alertava para o facto de apenas 25% do vinho vendido pela região estivesse certificado enquanto DOC. Isto e, sobretudo, pelo facto de 75% da área total de vinha estar precisamente apta à produção de vinho DOC e não regional alentejano. O que está, no fundo, mal aqui? Esta é uma discussão que percorre a região há vários anos. É uma questão de legislação, de postura dos próprios agentes económicos, deve ser definitivamente alterada, não vale de todo continuar a pensar-se nisso? Eu começaria por dizer que nada está mal.
digamos que é o mercado a funcionar, são os diversos agentes económicos que tomam as decisões em função daquilo que consideram ser as suas opções mais viáveis. Tem razão, aliás, o ano 2024 alterou ligeiramente esse cenário. Temos hoje 78% DOC e 22% IG, que depois, de facto, se transformam alterando esse rácio. É algo que, como disse, não traduz nada a não ser a realidade do mercado a funcionar. Merece reflexão, não inserida nessa questão particular, mas numa perspectiva mais global, seguramente. Nós vamos querer saber, nestas investigações que vamos fazer, nos estudos de mercado, nós vamos querer saber o que é que, efetivamente, o consumidor valoriza, para saber até que ponto é que vale a pena nós estarmos a discutir um ponto que, se calhar, à partida, não fará sentido. Mas isso veremos com os resultados desta investigação. Mas eu não considero minimamente que isso constitua um problema. É, de facto, o mercado a acontecer pela mesma razão pela qual encontra, não vou dizer em sinal contrário, mas num sinal que é diferente daquilo que encontra no resto das regiões, que é olhar para a realidade da vinha plantada no Alentejo e, na verdade, nos últimos praticamente 8 anos, cresceu mais de 10%. Bom, o Alentejo não vai precisar de um dia pensar no arranque de vinho, por exemplo? Não sai. É isso que temos que discutir. Repare que este setor, entre outras coisas, tem esta característica de que os fatores de produção, nomeadamente a terra, é um investimento a longo prazo. Não é propriamente um bem transacionável, nem é propriamente um imobiliário que se compra hoje para poder eventualmente vender amanhã. Quem toma uma decisão como esta, de adquirir um terreno ou de plantação de videiras, falo, evidentemente, com base em critérios objetivos e depois de muito ponderado. E, portanto, se nós observamos esse crescimento, resulta precisamente desse processo de decisão. A verdade também, acabei de o dizer há pouco, é que a realidade hoje altera-se com uma velocidade vertiginosa. E isso, de alguma forma, não se compagina com o tempo que estas decisões obrigam a ter. E, portanto, toda essa tomada de decisão mais profunda requer uma reflexão muito grande para sabermos exatamente o que é que nós pretendemos na região. E note, José João, eu, como Presidente da Comissão Vitivinícola, eu não tenho opiniões a esse respeito, não tenho uma agenda, digamos assim, não posso, não devo, nem quero. É a região que, em discussão, e lembro que muitas vezes nós esquecemos, mas as comissões vitivinícolas fazem parte de um processo muito profundo de interprofissionalidade. E, portanto, são as diversas profissões que estão envolvidas nesta tomada de decisão e de reflexão. Este processo, como disse, está a decorrer, está a região mobilizada nesse sentido. É evidente que este é um dos pontos de análise fundamental. Falando da questão dos excessos de vinho, dos excessos de estoque, continuam a haver alguns produtores do Alentejo com quase 3 vindimas ainda por escoar, ou perto disso. Esse cenário, de alguma forma, como é que poderá vir a ser alterado? Em média temos bastante menos do que 3 vindimas. Bastante menos é... Nós temos, por exemplo, nós tínhamos 30 meses e no ano total móvel, findo abril, estamos praticamente com 27 meses. Portanto, está a existir uma recuperação? Está a haver uma recuperação. É verdade que houve destilação, uma parte que também, sobretudo no ano passado, mas temos estado a observar, na monitorização que fazemos dos estoques, que essa quantidade está a reduzir.
É verdade. Já agora, perdão, desculpe interrompê-lo, mas agora com preços médios por quilo de uva que têm a ser pagos, já que estamos a falar de 2024, em torno dos 50 cêntimos, ou aí também tem havido alguma alteração? Sabe que o problema dos preços médios, ou das médias, é sempre a história antiga do frango e do meio frango. Uma forma de nós conseguirmos... Mas sim, em média nós conseguimos saber que temos preços já superiores a 50 cêntimos por quilo. Aliás, é também interessante, já que estamos a falar de números, também neste mesmo período do ano móvel, no fundo terminado, com os 12 meses terminados a 30 de abril, nós temos, em valor, um crescimento de 4,3% das vendas, o que é também bastante interessante, o que demonstra que há dinâmica, depois de termos crescido 8% no ano passado, e, portanto, também nesse aspecto há uma evolução positiva. Mas, voltando à sua questão dos estoques, eu ainda não visitei muitos agentes económicos, mas já visitei alguns e, como seria de esperar, tive diversos comentários. Entre o agente económico que me demonstrou com orgulho os estoques, precisamente para poder fazer face a vinhos com mais tempo em garrafa e com a poder enfrentar este potencial que claramente se desenvolve da premiumização, como também, claro, encontrei alguns agentes económicos preocupados com a vindima que se aproxima e com o espaço que têm ocupado. A criação de novos produtos que eventualmente o mercado possa estar disponível para os recepcionar, a criação ou a abertura ou a predisposição para eventuais novos formatos, que é um tema que acho que ainda não está suficientemente discutido em Portugal, mas que, sobretudo, em alguns países começa a ser fortemente batido. Faz sentido? José João, tudo faz sentido. Ou seja, nós não partimos para esta discussão com vacas sagradas. Não, vamos olhar para todo o potencial. E repare-se, nós estamos hoje, para além destas placas tectónicas que falei há pouco, temos também uma série de fatores que nós não podemos perder de vista. A OIV apresentou muito recentemente os números, dando indicação de que, desde a década de 60, que não se verificava um consumo tão baixo. Aliás, se olharmos para os números que a Associação Americana de Economistas de Vinho também publicou, nós observamos claramente essa tendência de quebra. E, portanto, isso é evidentemente um fator que nós temos que considerar. Para além disso, sabemos que a Organização Mundial de Saúde tem associado de uma forma muito clara o consumo de bebidas alcoólicas a doenças e, portanto, com uma relação imediata. Não vou, evidentemente, discutir a bondade ou a validade desses, não sou cientista e, portanto, nessa área, e, portanto, não entro por aí. Apenas sublinho este pormenor para dizer que temos ventos contrários muito fortes. E, portanto, temos que, naturalmente, encontrar... E também temos alguns lobbies, não é? Temos... Ou bastantes lobbies. O setor está a conseguir corresponder e combatê-los suficientemente bem? Há um fator, e que não é apenas uma realidade portuguesa, mas é uma realidade do setor vitivinícola de uma forma geral, que é a sua atomização. Enquanto que outros interesses, na melhor acessão da palavra, como é evidente, são defendidos de uma forma mais concentrada e, portanto, com menos interlocutores. No caso do vinho, nós temos uma quantidade enorme de atores e, portanto, muito atomizada. O que quer dizer que essa defesa e a sensibilização para alguns fatores requer um trabalho muito mais profundo, eu até diria mais penoso até, mas que evidentemente tem de acontecer. Mas o que eu dizia é que, na verdade, nós temos esses ventos contrários, mas também temos uma série de fatores que são particularmente positivos e que apresentam muito potencial. Repare que, se olharmos as grandes tendências, e nem falo sequer dos vinhos do Alentejo, nem tão pouco os vinhos portugueses, mas observa-se um crescimento muito apreciável do consumo dos vinhos brancos, por exemplo. Talvez não seja despiciando o facto de os vinhos brancos tradicionalmente terem um grau alcoólico menor.
Ao mesmo tempo, esta tendência do chamado no-low, que mais do que uma moda, não é uma moda, mas uma tendência, já se tornou claramente uma tendência. Ora, nós hoje temos capacidade de responder de uma forma técnica e relativamente simples a todas estas demandas, utilizando a expressão que os brasileiros gostam muito, que nos são apresentadas pelo mercado. Tecnicamente sim, mas em termos de encepamento, o Alentejo está longe de, talvez, de conseguir corresponder na plenitude a isso. Terá também aí de existir uma reconversão importante? José João, repare que essa reconversão, se olhar para os números nos últimos 10 anos, já aconteceu, ou está a acontecer. E, portanto, aquilo que se poderia dizer que até é das questões que compreensivelmente têm maior resistência, note que é muito interessante olhar para as alterações que ocorreram de uma forma transversal, precisamente no encepamento no Alentejo. E porquê? Justamente porque a região do Alentejo tem uma capacidade extraordinária de adaptação, de perceber as tendências. E repare que, inclusivamente em termos de regulamentação, tem sido acolhido essa flexibilidade. E, portanto, já aí nós temos esses primeiros sinais. Temos, evidentemente, de percebê-los e dar resposta a esse potencial que se apresenta. Há mais realidades a acontecer. Repara, há pouco falava no Canadá. O Canadá é um mercado, um dos principais compradores de vinhos do mundo. O Canadá quer os dois principais monopólios, o Quebec e o Ontário, acabaram de anunciar o segundo em março, o primeiro em fevereiro, anunciaram a saída de linha de todos os vinhos norte-americanos. Estamos a falar de quantidades muito significativas. É um espaço de prateleira que se criou. É uma oportunidade que, porventura, há 6 meses não se vislumbrava como possível. Há pouco falei do Brasil. O Brasil é talvez dos mercados onde os vinhos portugueses, e devo dizer em particular o Alentejo, têm uma notoriedade elevadíssima. São reconhecidos como vinhos premium. Ou seja, nós, desbloqueando esta questão meramente burocrática, nós podemos disparar as vendas. E, portanto, nós temos uma quantidade enorme de oportunidades que exigem também da nossa parte, de alguma forma, essa sensibilização. Enfim, seguramente que o poder político tem conhecimento deste fator, mas nós podemos até nas diversas frentes, nomeadamente nos fóruns em Bruxelas, de que fazemos parte, enfatizar e sublinhar esta questão. Porque não é impossível, muito longe disso, e pode ser praticamente imediato, nós termos resultados também dessa ação. Ou seja, há uma série de frentes que estamos a desenvolver. Portanto, uma palavra de otimismo, Luís. Entramos na reta final desta nossa entrevista. Quando falamos neste momento em vendas de vinho, há sempre um fantasma ou uma nuvem um pouquinho mais negra que paira sobre a generalidade das regiões, que tem a ver com a questão da fiscalização. A entrada de vinhos, a saída de vinhos, tudo aquilo que se diz, sobretudo em determinadas épocas do ano. Que garantia, que compromisso é que o novo presidente da CBRA pode publicamente assumir quanto a este tema da fiscalização, da entrada de vinho da região, da saída de vinho da região, muitas vezes sem a devida conformidade? Eu pensei até, ou receei, que fosse falar da percepção, que é hoje um termo muito em voga. Não, a garantia é total. O que é que pode ser melhorado? Muita coisa que pode ser melhorada, mas eu não lhe escondo que temos, há uma semana, fechámos um acordo com uma entidade de investigação para podermos testar novos conceitos precisamente de controlo ainda mais apertado. E será sempre nunca estaremos satisfeitos, porque nós temos que ter praticamente 100% controlado, mais até do que uma amostragem.
mas nós vamos investir bastante mais este ano, até porque esta questão da percepção, lá está, é fundamental porque nós não temos, enfim, como pode imaginar, foi das primeiras questões que quis também conhecer em profundidade. Mas nós não temos, são pequenos epifenómenos. Atenção, há, na verdade, e isso posso assegurar, depois de ter conhecido como conheço a realidade, de que estamos a falar de questões de epifenómenos. Agora, para nós é absolutamente fundamental haver a garantia quase absoluta. E é precisamente por essa razão que nós vamos incrementar essas atividades, mas também de controlo, porque é uma das questões que têm sido sublinhadas por parte até de alguns agentes económicos da região, que é o controlo na prateleira. E para isso vamos ter, espero que na próxima semana também fique fechada uma parceria que vamos desenvolver, precisamente para poder incentivar e incrementar substancialmente a nossa atividade também nessa perspectiva. Portanto, diria, de montante ajusante, essa é uma preocupação claramente que queremos e, por isso, respondendo à sua pergunta, posso assegurar absolutamente que, enquanto Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo, que essa não só é uma preocupação fundamental, como estão a ser canalizados meios para podermos cada vez mais incentivar essa nossa atividade. Isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Luís, entramos na reta final desta nossa entrevista. Temos um novo governo a entrar em funções. Que expectativas é que o novo presidente da CBRA tem sobre o governo e, nomeadamente, sobre o novo Ministério da Agricultura? Que tipo de estratégias, que tipo de políticas é que deveriam ser, desde já, importantes implementar do seu ponto de vista? A expectativa é de que, de facto, se dê atenção a este setor. Nós, no Alentejo, não nos cansamos de referir que o vinho é um cluster e, portanto, por sua vez, gera uma quantidade enorme de atividades económicas que são absolutamente vitais. Quando falamos, por exemplo, no Alentejo, é claramente uma das áreas dinamizadoras da economia e que nós queremos, de resto, promover e de uma forma muito intensa. E, portanto, claramente, esta sensibilização, que eu sei que existe, mas pelo menos essa partilha vai ser muito intensa da nossa parte. Também estamos a munir-nos de informação para podermos também partilhar com a tutela, para que também possa ter conhecimento desta realidade e ajudar-nos a ajudar a região. Porque, indiscutivelmente, quando nós falamos do Alentejo e quando falamos da vinha, quer dizer, uma região que tem 2,3 milhões de hectares, 23.400 hectares, aparentemente é uma gota no oceano. Mas em termos económicos, não o é. E repare que quando nós falamos também do setor vitivinícola no Alentejo em particular, toda esta questão da sustentabilidade tem trazido ganhos muito evidentes, nomeadamente em termos da redução do consumo de água, que ultrapassa já, os ganhos já são perceptíveis, superiores a 20%. Nós temos uma redução de 30% do consumo de energia, que é algo absolutamente extraordinário. Os fitossanitários estão a ser bastante reduzidos e, por essa razão, e há um ganho económico. Porquê é que eu falo desta questão? Porque já há outras áreas de atividade económica que estão a beneficiar deste conhecimento que tem sido desenvolvido. É de tal ordem que nós hoje, quando anunciamos que 35% da produção do Alentejo é já certificada no nosso programa de sustentabilidade, isso traduz-se em números muito concretos. Há pouco falava do valor da uva. Muitos dos agentes económicos do Alentejo que estão certificados pagam a uva certificada mais cara, precisamente porque reconhecem a validade e a vantagem dessa decisão. E, portanto, isso traz também valor acrescentado para toda a fileira. Repare que nós, em novembro, lançámos a versão 2.0 do programa. Mas estamos a desenhar uma série de atividades, tendo em consideração
que a sustentabilidade não termina, eu diria que começa apenas na vinha, mas toda a pegada carbónica tem que ser tida em consideração. É por essa razão que estamos a trabalhar de uma forma muito ativa, eu diria muito enérgica, para lançarmos o mais rapidamente possível a garrafa leve, que vai ser absolutamente inovadora. Tem sido entusiasmante fazer parte desta equipa que o João Barroso tem dinamizado, precisamente para chegarmos o mais rapidamente possível, a esta garrafa leve do Alentejo, uma garrafa específica do Alentejo, que vai trazer ganhos enormes em termos da pegada do carbono, mas também em termos de sustentabilidade. Mas a agricultura regenerativa é já a próxima etapa. O preocupar-nos em termos de investigação e desenvolvimento com a reciclagem, com a economia circular. Essa é uma área que nós estamos profundamente dedicados e, portanto, quando falamos de sustentabilidade, nós temos essa perspectiva global de toda a fileira. E é aí que temos estado a trabalhar, e, enfim, até com algumas propostas, admito que mais ousadas, que serão a seu tempo discutidas, mas precisamente para termos esta perspectiva, como falava no início, quando falamos em termos do plano estratégico, nós temos estes 5 eixos fundamentais, precisamente para termos presente que, quando falamos do cluster do vinho, nós estamos a falar de várias atividades económicas absolutamente relevantes. E, curiosamente, aqui é também uma materialização daquilo que a teoria dos jogos nos fala, que são jogos de soma positiva. O programa de sustentabilidade é um evidente exemplo em que os ganhos de um são partilhados pelos outros. Mas veja o que está a acontecer também em termos de investimento muito substancial e com uma qualidade extraordinária em termos do enoturismo. Hoje, qualquer turista que demande o Alentejo vai encontrar já uma qualidade elevadíssima e muito diversificada. Ora, quanto mais apelo existir para esta realidade, quanto mais unidades existirem, mais facilmente nós trazemos ou nos transformamos um fator de atração, mais diversificada a própria atividade de cada um dos agentes económicos se torna e, de facto, temos a própria gastronomia, a economia local a ganhar. Repare que nós, em 2024, o Alentejo recebeu 1,8 milhões de turistas. Menos de 200 mil visitaram o enoturismo. Mas o potencial é extraordinário. Os prémios que foram agora conhecidos do Charles Michelin, dos 6, 4 são do Alentejo e agentes económicos do Alentejo. Estamos a falar de unidades de excelência. Ora, tudo isto são fatores que fazem parte do cluster do vinho. E, portanto, toda esta volta, quando a sua pergunta relativamente à tutela, ao Governo, eu diria que é mais do que apenas, e a expressão obviamente vai aqui entre aspas, do que o Ministério da Agricultura. Estamos a falar do Ministério da Economia, estamos a falar do Ministério do Turismo, enfim, o Ministério da Economia. Estamos a falar, inclusive, do Ministério da Educação, nomeadamente com os projetos de investigação que temos estado a desenvolver com as universidades. E, portanto, há aqui uma frente muito, muito vasta que queremos dinamizar e é muito interessante observar como este entusiasmo, esta vontade de inovar e de fazer diferente é algo que eu diria que está inscrito no ADN da região do Alentejo e isso torna, evidentemente, a minha vida muito mais fácil. Luís, tenho uma última questão para si. O novo presidente da CBRA, alguém que é natural de Setúbal, que tem ligações afetivas ao Porto, que agora trabalha no Alentejo, é um diplomata? É um burocrata ou é uma espécie de corredor de fundo que está disponível a ir, vá-se lá saber até onde? Não sei. Isso será mais fácil falar com quem trabalha comigo. Mas eu diria que, se calhar, sou um blend de tudo isso.
o simples facto de eu próprio ter alguma dificuldade quando me perguntam qual é de onde é que eu venho, porque até faltou aí incluir que vivi a minha adolescência em Viseu. Portanto, é mais um fator também para esse blend. Eu diria que é uma combinação de todos esses fatores. Há seguramente um entusiasmo e uma energia que prometi à região e que claramente lhe votarei nos próximos tempos. Saberemos enquanto a região pretender que para ali esteja. Mas essa é claramente a minha dedicação total neste momento.